Jogo dos sonhos é muito mais do que um jogo. É uma experiência prática interativa de estratégia emocional para construir um futuro com segurança, clareza através de sonhos e a interação de um jogo em família. Olá, eu me chamo Heloísa e através do Jogo dos Sonhos eu ajudo pais e filhos a criarem vínculos fortes na adolescência enquanto se conhecem, jogando e fazendo planos juntos. Você já olhou para o seu filho e pensou: nossa, se ele soubesse hoje o que eu sei, ou se você tivesse clareza ou dicas objetivas e práticas para usar de forma assertiva aquelas 3 letras mágicas, sim ou não, sem que o sim lhe custe a paz e o não possa ser capaz de trazer o que há de mais valioso para os pais, ser os melhores mentores que os filhos podem ter nessa jornada. E eu sei, talvez por tudo que nós escutamos da adolescência, você pense: isso é irreal. Ou então parece bom demais para ser verdade. Mas esse método foi desenvolvido junto com os adolescentes e tem sido aplicado há 4 anos, individualmente, em grupo, em escola e com o envolvimento das famílias. Então, antes de continuarmos, eu quero que você veja e escute ele. Coisa que assim, eu falo constantemente de você, porque toda vez que alguém me pergunta, tipo, nossa, como você decidiu administração na SPM? E eu sempre volto no fato, pô, eu fiz um curso de autodescobrimento, descobrimento de carreira com a Elo, ela é maravilhosa, então eu sempre falo de você e eu lembro muito, assim, de tudo que a gente construiu junto aí, assim, nossa, eu sou extremamente grata. Um dia desses eu quero parar e te mandar um áudio só pra te contar como que estão as coisas na minha vida, porque eu tô muito feliz, assim, de verdade, tô muito feliz. Claro, minha vida. Eu sou o Felipe, eu encontrei a Elo no 7º ano, quando ela foi dar uma palestra no Pioneiro, onde eu estudava. E eu acho que a assistência dela me ajudou muito a ter uma visão mais clara de como que eu queria seguir minha vida dali para frente, em quais foram os objetivos que eu devia focar. E através de pesquisas, perguntas sobre as matérias que eu gostava, os hobbies que eu tinha fora da escola, eu acho que ela me ajudou a me encontrar no caminho que eu segui hoje. Foi muito bom, muito importante para mim. Eu, Thiago Lima Turcano, através dos meus talentos, adaptabilidade, inteligência para alcançar meus objetivos e flexibilidade, vou alcançar a independência, seguir em frente, equilíbrio, para viver mais e ser feliz, ser uma pessoa boa para mim e para os outros, em minha vida, minhas atividades e meus relacionamentos. E aí, como você se sente? Não sei lá, feliz, não sei. E o Jogo dos Sonhos surgiu em uma fase que eu estava questionando a minha carreira, minha atividade profissional, super infeliz de ver meus filhos crescerem e não conseguir acompanhar. Eu me perguntava qual o sentido. Queria tanto ser mãe, mas eu mal conseguia viver a maternidade. E eu já havia desistido de trabalhar em grandes empresas, estava empreendendo, tentando ter mais tempo, mas sempre dividida, com a conta sempre em aberto, o dinheiro ou o tempo. E o máximo que eu conseguia era levá-los na escola e regularmente ir buscá-los no final do dia. E daí era uma festa, porque sempre eram muitos, e eu adoro o carro cheio. E eu pegava trânsito, e quanto mais trânsito, mais eu amava. Eu me metia na conversa, dava palpite, sabia de todas as fofocas, essa é a melhor parte. E me assustava também, porque a gente acha que eles estão evoluídos, estão à frente, mas quando você escuta, uau, eles estão iguais a mim. Na mesma idade, eu tinha os mesmos sonhos, as mesmas angústias, os mesmos queros, festa, meninos, meninas, ídolos, shows. Então, foi num dia que eu estava numa DR com Deus, questionando: por que eu estudei tanto? Por que eu estou seguindo a cartilha certinha e eu não consigo viver esse filme de Doriana? Todos acordando com calma, sorrindo, brincando. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava descendo a avenida para ir buscá-los, e daí veio um súbito sentimento: nossa, por que você não pega tudo que você sabe e ajuda os jovens? E eu pensei: nossa, que ideia maravilhosa! Eu amo a adolescência, e na verdade ela me diverte. Então isso foi em 2018, e a única coisa que eu fazia nessa época era analisar pessoas, cenários, desenvolver e gerir projetos temporários. E estudar filosofia. E a minha cabeça ficou a mil. Como, e naquele dia eu juro que eu não lembro nem como que eu parei o carro. Se o assaltante parasse ali, ele tinha me levado tudo. Porque eu estava com a cabeça em outro lugar. Eu estava pensando, como que eu vou fazer isso? Até que a porta do meu carro bateu, entrou minha filha, as amigas, e a mais espiritada disse: Elô, tivemos uma conversa séria com as nossas mães e nós queremos fazer
terapia do carro com você. Eu falei, what? Como assim? Eu acabei de ter esse insight. Foi na mesma hora, gente. Então, eu pensei, eu vou ter que dar um jeito. Tudo que eu conheço de pesquisa, BI, gestão de projetos, observar cenários, pessoas, filosofia, eu vou ter que usar. E também vou ter que usar a minha experiência. A minha experiência que vai construir tudo isso. E de cara, eu já me deparei com algumas situações que eu já vi que não dariam certo. E que a gente faz errado o tempo todo. Primeiro, que quando eu conversava com elas, o que elas gostavam de trocar comigo? Primeiro que eu me mantinha aberta. Mas eu trabalhava muito dentro da filosofia espiritualista que eu estudava. Mas isso dizia respeito à forma como eu via a vida. E você já tentou convencer o seu filho de algo que para ele não tem o menor sentido? É impossível. Você pode até obrigá-lo, fazer uns combinados, mas você não vai engajá-lo. E a única coisa que dá certo é quando você acha algo em comum, ou que ele também tem interesse. Daí a história muda. Tudo passa a ter sentido, até as notas começam a melhorar. Um outro ponto que eu comecei a perceber, que a gente acaba errando, e não só com os nossos filhos, mas com os amigos dos filhos, é que eles começam a mudar muito rápido. Mas como toda super amiga ou mãe leoa, e cada uma, lógico, dentro da sua proporção, mas geralmente a gente é territorialista e defende um ao outro, o que acontece nessa fase? Eles estão mudando, mas a gente está se recusando a mudar. E na mudança, a gente exagera, a gente quer chamar atenção, a gente quer mostrar como a gente está cuidando. Só que ao invés de aproximar, nós só espantamos. E na tentativa de acertar, a gente comete o terceiro erro. Às vezes a gente vem com algo, ideias mirabolantes, e não venha com algo complexo. Eles não têm mais paciência. Mas se a gente parar para pensar, nós pais também somos pais comuns, cheios de atividade. Também temos os nossos dias, as nossas mudanças. As mudanças deles estão acontecendo, mas as nossas também. Então o mau humor deles, o estresse da rotina, o cansaço acumulado de anos, e eu escuto muito entre nós mães, nossa, quando que vão devolver a minha vida? Porque não é que a gente está achando ruim, é porque a gente também está cansada. E muitas vezes a gente está calada para fazer as coisas darem certo. Então, tendo consciência ou não, como eu vou entender a mudança deles se eu não estou nem bem certa do que eu estou sentindo? Então, o erro mais pontual, quando eles crescem, além desses, é que, até então, falávamos o que eles tinham para fazer e eles não mudavam o humor. Na adolescência, isso já não funciona. Nem para os pedidos e nem para a mudança de humor. Depois, a gente tenta falar de forma mais racional. Não, então eu vou falar igual o adulto. Mas o adolescente, não sei se você percebeu, você fala e ele vê como se fosse um fantasma, um holograma na frente dele. Você não está lá para ele. Porque eles não querem mais a fofurice, mas eles ainda precisam de conexão. É um colo meio disfarçado. Eles querem um reconhecimento de quem eles são. Mas eles ainda também não sabem ao certo quem são. E a trava mais clara na minha experiência com eles é que ele era tão maravilhoso, e daí a mudança vem vindo, e agora tá tudo tão esquisito. E eu tenho medo. A palavra é medo. Eu tenho medo de decepcionar meus pais, eu tenho medo de decepcionar a mim mesma, eu tenho medo que algo mude, de não fazer mais parte, de não gostarem de mim, de não conseguir ser tudo que a expectativa de todos exige. Então, no jogo dos sonhos, eu reuni teorias do desenvolvimento, e eu vou dizer que o jogo está baseado em mais de 51 artigos científicos e teorias contemporâneas, flow, mindset, pensamento, psicologia positiva, pitadas de filosofia, porque eu queria garantir uma abordagem fundamentada, imparcial e eficaz. E, pela minha própria experiência, quanto mais a gente reúne de dados, mais simples vai ficando. Porque a gente percebe que está todo mundo falando a mesma coisa. Então, se eu sou da administração, você é médico, outro é engenheiro, outro é técnico, outro é manicure, garçom, não importa. Tudo o que estava separado, eu reuni e descobri um marcador biológico. Cada ano, um marcador claro. Qual o comportamento e a mudança biológica, que vai muitas vezes além do olhar apenas dos hormônios. O que está acontecendo no cérebro e no desenvolvimento das inteligências múltiplas? O que está acontecendo na motivação e na mudança do humor? O que está acontecendo na emoção e como ela está impactando no meu estilo emocional? Então, como eu disse, eles querem conexão, mas sem exageros. Razão, mas sem distância. E nós queremos fazer dar certo, sem aquela complexidade. Então, o jogo trabalha por símbolos. Afinal, o jogo é uma experiência interativa e divertida, mas focada em resultado. E, em geral, funciona quando os jogadores criam vínculos e dão o seu melhor.
só fazendo o que são bons. Ou seja, jogos promovem autoconhecimento de forma leve. E desenvolvido junto com a inteligência de cuidados integrativos, o jogo se tornou um processo de como, através de um plano, todos podem observar o cenário. E no caso dos pais, qual o momento que a gente está? Lembra que eu falei do marcador biológico? Sabendo qual o marcador, você já vai saber mais ou menos qual a aventura do ano. Segundo, a gente aprende a observar as pessoas envolvidas, trazendo para a nossa vida real. Porque se você parar para pensar, toda atividade que a gente executa, do trabalho à nossa grande família, todo mundo tem um título que lhe confere uma posição estratégica específica. No jogo não é diferente. E também não é diferente que a experiência de vida tem importância e deixa claro qual que é o papel que eu tenho. Lembre-se, jogos têm papéis claros e cada papel é exercido de acordo com a competência e também a vivência e o tempo de experiência. O jogo tem regras e as regras, elas estabelecem limites, diminuem a carga de quem precisa manter a ordem e a segurança em geral e ajuda todos a deixar fluir, porque a regra ela é neutra, faz parte do jogo. E como todo jogo tem um objetivo final, para jogar o campeonato, tem que treinar e fazer as atividades. Se você quiser realizar o sonho, tomar o troféu, você tem que colaborar para conquistar. Então, o trabalho maior vai ser escolher algo importante, que principalmente tenha sentido, porque vai ter que ser validado por toda a família. E daí você pode dizer, pô, Elô, não tenho tempo. Então anota. Todas as atividades são projetadas para serem concluídas em 30, 40 minutos, permitindo essa flexibilidade de encaixar na rotina de reunião da família. Porque aqui a reunião não é DR, aqui é tática, é projeto de realização. Mas, Elô, eu estou tão perdido. E eu vou dizer, nós não estamos perdidos. Acontece que conforme vai mudando, para fazer dar certo, a gente também precisa ajustar a rota. E de verdade, esses anos aplicando e observando o que eu descobri entre adultos e adolescentes. A gente está no mesmo ponto de inflexão. Eles estão cheios de vontade e a gente está querendo um pouco mais de liberdade. Eles estão com medo e se sentindo pressionados. E nós também. Meu Deus, o que será que vai dar agora? Será que ele vai conseguir passar no vestibular? Será que vai dar tudo certo no ensino médio? Será? E eles querem aventura e diversão. E nós queremos fazer algumas atividades de adulto, não? Eles também querem status e respeito. E nós também. Eles estão vivendo o novo. E nós precisamos nos preparar para o nosso novo. É uma nova vida. Eles grandes. E nós voltando à nossa vida de casal. E o novo sempre assusta. Então, essa atividade é uma atividade de equipe. Vai servir para todo mundo. Todos vão usar tudo. E lembra dos depoimentos? Eu trabalho na liderança, nas relações, na comunicação, no bem-estar. Principalmente para nós adultos. Quando eu aplico no adulto, ele não usa só em casa. Ele usa em tudo. Sabe quando o chefe, o marido, a esposa diz, você precisa se conhecer? Você diz, calma que eu tenho preparação. Porque como todo campeonato, tem que ter a preparação. E você quer apostar comigo, se você sentar, escutar um sonho e definir a realização junto, até as notas da escola vão melhorar. Acontece sempre. Então, deixa alguém dizer, hoje não dá. E a equipe responder, poxa, hoje, justo no encontro para falar do nosso sonho, você desistiu? Você não quer mais? Podemos cancelar então o sonho? O sonho é importante. E se não houver nenhuma outra dinâmica, você pode ter certeza. Os amigos vão esperar. A reunião vai atrasar uns minutos, mas vai acontecer. Vão haver motivos, mas você vai escutar. Cara, hoje não, que eu tenho uma reunião de família, só se for depois. Porque também é isso. As atividades elas são preparadas individualmente antes e os encontros são de bate-bola. Então eles não demoram mais do que 30 e 40 minutos. E como cada um pode falar de si, é como um happy hour. Tem hora para começar, mas não necessariamente tem uma hora para acabar. Pois a fala também é pautada. E mesmo os mais quietos, eles vão começando a sentir que tem espaço, eles também vão percebendo, o introspectivo ele tem mais dificuldade. Então, a única coisa que a gente tem que estar mais preparado também. Como eu disse, rola as fofocas, elas vêm todas à tona. Então, se você não está acostumado, é bom se preparar para vir as surpresas e as descobertas. Mas eu tenho certeza que você vai se reconhecer. Nossa, eu fazia igual. Nossa, é lindo de ver, porque acaba soando natural, fica até fácil. E como é um passo a passo orientado, você não vai ter dúvida. Você não vai se sentir mais vendado. Bom, mas você vai me dizer, você aplica isso, Heloísa? Sim, eu comecei aplicando em grupo, depois individual, depois eu fui para a escola, depois eu fiz pais e filhos, e continuo fazendo individual até hoje. Mas foi uma mãe, eu nunca vou esquecer, mãe da Catarina. Essa menina, além de linda, é inteligentíssima. Mas ela era muito calada, e a mãe dela falava, nossa, eu fico muito preocupada, ela estuda demais, é muito calada. E eu falei para ela, ela não é calada. Ela é introspectiva, inteligente, até de pensar arrepia. E ela observa tudo. E quando ela fala,
Você pode ter certeza, é pontual. É uma frase, mata o assunto. Ninguém mais conversa. Porque todo introspectivo, quando ele está focado, ele é muito assertivo. Ela disse, Elô, como você sabe? Falei, eu leio os relatórios dela. E depois eu faço perguntas, me fala mais, me conta, me dá uma cena. Então, essa mãe falou, pô, Elô, você tinha que ensinar isso pra gente fazer. E é uma pena que eu não tenho mais as mensagens que eu troquei com ela. Mas, Lia, deu certo. Sim, depois de uns 7 anos, estudo, pesquisa, teste, o que você vai encontrar no Jogo dos Sonhos? Todos vão encontrar. Uma metodologia combinada, gestão de projetos, uma visão integrativa de cuidados, o que significa que não é uma terapia. Você não vai precisar aprender a interpretar nada, mas é uma observação, um estimular a descoberta, com perguntas certas e observação do desenvolvimento. E para dar certo, cada um responde o seu. Você não precisa ter uma resposta objetiva. Hoje eu observo uma realidade, amanhã eu melhoro, ou eu percebo que eu preciso de ajuda, mas também eu vou direto ao ponto, porque eu já tenho as perguntas certas para fazer. As atividades, elas têm um passo a passo. Então, o primeiro exercício pode ser mais diferente. Mas, como todo jogo, você vai fazendo, você vai ficando bom. Aquela nuvem nebulosa da adolescência, e às vezes, dos nossos momentos, elas vão se clareando. Você também tem um material para realizar a tarefa. E tem as aulas de apoio da atividade e as complementares, sobre qual aspecto da vida você precisa olhar naquele momento. Então, aquilo que parece complexo vai entrando nas suas caixinhas. É como no ambiente de trabalho. Cada departamento faz uma coisa, cada funcionário tem uma atividade. E como você tem um roteiro, ajuda muito na comunicação. E esse é outro ponto. Comunicação e relacionamento. Esse, para mim, foi o ponto-chave. E eu vou explicar, dividindo em 2 momentos, porque vai além de algo prático que todos pudessem fazer também. Eu aplico essas atividades a partir dos 12 anos. Eu acho que a pessoa mais velha tinha 72 anos. Todos conseguem fazer. A questão não está no entendimento, mas no momento. Então, o momento 1 é quando você precisa ativar sua capacidade de autoobservação. Para algumas pessoas é simples, para outras não. Para os mais jovens, eu vou dizer, os mais jovens eles surpreendem. Mas às vezes eles precisam dar uma dica, assim, é como se você desse um exemplo, um símbolo para eles seguirem. Então, para quem tem dificuldade, há exemplos e listas, e eu vou dizer, algumas pessoas nem usam. Elas leem, entendem e criam as próprias referências. Você pergunta às vezes para o adolescente, pera, mas quem é que te deu essa dica? E ele fala, não, veio da minha cabeça. Eu simplesmente sei. Viu? O momento 2 é quando você faz a atividade com o outro. E daí você começa a observar o outro a si, com mais sensibilidade. O outro passa a ser uma chave de autoconhecimento, porque ele tem forma diferente de ver a vida. Quando alguém chega para mim e fala assim, o que eu mais quero viver é o amor, nunca é igual. A resposta é completamente diferente, e é só o amor. Justiça, então, nem se fala. Então você fica mais flexível, porque não tem certo e errado. Existem pontos de vista diferentes. E é lógico, se tem alguma coisa que gera risco, uma falta de respeito, um mal-estar, você já começa a pontuar claramente. Você se adianta. Então, além de você conseguir compreender melhor a si e ao outro, há uma aula só sobre comunicação e relacionamento. E, em especial, você vai ter um caderno de dicas e perguntas poderosas, orientação para a comunicação não violenta, frases de cura, tanto das dinâmicas sistêmicas familiares como da psicossomática. E hoje, eu vou dizer, eu uso isso nas minhas mentorias. Mentoria de qualquer idade. Desde sucessão de carreira, sucessão de familiar, escolha de carreira, relacionamentos de casal. E eu já testei em abrigo. E é como se fosse uma chave. A chave vira e tudo vira. Então, as aulas, as atividades, a direção do desenvolvimento são para você compreender como a comunicação pode lhe apoiar em se entender e entender os seus relacionamentos. Bom, de bônus, a gente vai ter 6 aulas extras de aspectos essenciais da vida, que trazem o benefício de você expandir o seu conhecimento sobre aquilo que efetivamente atua na sua dinâmica pessoal. Você resolve um sentimento de complexo e difícil e tudo é generalizado para algo bem objetivo. Também vai ter um exercício de dinâmica sistêmica na atividade de talentos. E é tão legal quando um adolescente faz e reconhece os seus talentos através dos pais. E toma isso. E quando a gente junta no tabuleiro, eles falam assim, nossa, nós somos tão iguais e tão diferentes. Nossa, e juntos nós somos tão fortes. Então, é uma oportunidade de estreitar laços. Reconhecer e valorizar a si e as suas raízes. E a sensação de não pertencimento e inadequação muda. Nós temos também ainda a aplicação de 2 técnicas da respiração focada no coração. O uso da respiração focada no coração, ele é providencial, porque ele ajuda na gestão emocional.
Ele ajuda no processo cognitivo de percepção. Mais calmo, a percepção muda, mas também melhora a memória, o bem-estar, ajuda nas provas. E eu escolhi ela, primeiro porque eu tenho uma fixação por corações, mas segundo porque ela dura 3 minutos, então para adolescente é perfeita. Bom, e tudo isso, hoje numa atividade que é individual e é também em grupo, mas é em família. Porque uma atividade individual comigo custa hoje em média de 4.800 a 6.000 reais. Se a gente está falando de família, a gente está falando no mínimo de 15.000 reais. Então, as atividades individuais, que podem custar 6.000 reais, no jogo dos sonhos, o valor é super acessível, é 180 reais. Você pode pagar com Pix, cartão de crédito, boleto, e no modelo de parcelamento, até 12 vezes sem juros. Tem a garantia. E, vamos pensar, é um guia estratégico para o futuro do seu filho. O jogo dos sonhos, ele já está pronto e está aberto. Você entra e você já vai começar a entender como você vai ajudar o seu filho. Primeiro, como você vai entender ele. Depois, como você vai ajudar ele a transformar suas emoções em clareza e autoconfiança. E melhor, realizando o sonho junto. E às vezes os sonhos já até existem, né? É uma viagem, é uma aquisição em família. Sem conflitos desnecessários. Mas nas regras do jogo. Praticando ele em objetivos com o próprio potencial. E fazendo escolhas saudáveis. Dentro de uma perspectiva integrativa. A saúde que educa e a educação que cura. E ainda vai se beneficiar do conteúdo dos 6 aspectos essenciais da vida. Bem-estar e resiliência. Como eu construo uma estabilidade emocional e lido com os meus desafios. Equilíbrio as áreas da vida. Uma gestão de energia e prioridades para uma vida harmônica. Relacionamentos e comunicação. Construção de vínculos saudáveis e uma comunicação eficaz. Liderança e autoexpressão. Autoconfiança e presença autêntica no mundo. Projetos e realizações. Como tirar dos sonhos do papel e superar bloqueios internos. Cocriação e expansão. Poder da nossa intenção e como alinhar a energia com objetivos. E esse em especial, eu quero mostrar um depoimento para vocês. E aí, Elô, tudo bem? Ai, que saudade de você. Meu, então, o que eu ia te contar, né? Não sei se você lembra, lá em 2018, a gente fez umas sessões de mesa quântica e eu tava super infeliz, né, no meu antigo emprego e tal. Eu lembro se foi final de 2018, foi começo de 2018, final de 2017. E aí, a gente conversou várias coisas, tá? Uma das coisas que você me falou era pra visualizar o que eu queria pro universo conseguir entender. E aí, enfim, alguns meses depois, em abril de 2018, eu consegui mudar de emprego. E eu acho que na época eu até te falei, né? Que, tipo, que as coisas que eu pedi, e talvez acho que eu tenha até escrito, né? Do ambiente, das pessoas, era muito parecido com o que eu tinha falado. Só que tinha uma coisa que ficava muito na minha cabeça, peraí. Que era, quando eu imaginei, né, o ambiente, uma das coisas que eu pensava, não sei porquê, provavelmente porque eu tinha, em 2016, fui visitar uma amiga minha nos Estados Unidos e ela trabalhava numa ONG que tinha uma copa da empresa com uma mesa comprida, com fundo verde limão, que é uma das minhas cores preferidas. E eu ficava imaginando essa mesa alta, comprida, com as cores verde limão, quando a gente tava nessa sessão da mesa quântica, e toda vez que eu ficava visualizando, porque você falou pra eu ficar visualizando, né, depois, eu pensava nessa copa. Bom, mudei pro escritório e tal, não sei o que é um emprego até hoje, né, faz 6 anos já. E aí, peraí. Então, aí a gente ficou nesse escritório, um pouco antes de estourar a pandemia, a gente tava indo mudar de escritório, estourou a pandemia, a gente fez lockdown, não sei o que, mudou para um escritório novo, que a gente levou muitos anos pra conseguir voltar a frequentar, eu especialmente, porque eu emendei na licença maternidade. Enfim, 2 anos e meio depois, né, que a gente iria mudar para esse escritório, depois da pandemia, a gente foi para esse novo escritório. Ou seja, eu entrei em abril de 2018, foi quando eu voltei de licença maternidade, em maio de 2022. Eu chego no escritório novo e tem uma copa com a mesa compridona, igual eu tinha pensado lá atrás. E, ano passado, as cores da minha empresa eram vermelho e branco, no mundo inteiro. E eles decidiram mudar as cores para verde, limão e roxo. Você acredita? Então, talvez em algum momento essa copa vire verde e limão. Bom, por que eu resolvi mostrar esse áudio agora? Quando eu conheci essa minha cliente, você vê, ela fala de 2018, eu entendia que só aquilo que eu pensava funcionaria. E eu fiz isso durante muito tempo na minha vida. Aliás, eu faço isso acho que desde que eu me entendo por gente. Eu tinha muito claro o que ia acontecer comigo aos 18, aos 21, aos 28. Eu tinha um plano na minha cabeça perfeito de como funcionaria a minha vida. Mas, como eu disse lá atrás, teve um momento que eu falei, mas eu tô cumprindo tudo, por que eu não tô bem? E não foi só isso. Nesse processo todo de descoberta com os adolescentes, eu percebi que não adiantava só eu projetar. Para eu realizar realmente aqueles sonhos mais profundos, eu precisava mudar o meu padrão de pensamento. Eu precisava mudar meu jeito de lidar com a vida. Então,
o processo do jogo dos sonhos, ele pode até ser superficial, mas quando a gente ensina os nossos filhos a fazerem isso o tempo todo, e eu falo pelos meus, né? Primeira vez que eu falei qual que é o plano do final do ano, sempre no final do ano eu sempre marco um jantar e falo, quais os planos do ano que vem? No primeiro ano, todo mundo ficou mudo. No segundo ano, a mais velha já começou a falar, eu tô pensando isso, isso, aquilo. No terceiro ano, o mais novo fez uma lista, colocou na geladeira e ia acompanhando. O último que conseguiu foi meu marido. E eu vou dizer, nesse ponto, os pais têm um lugar especial. Ambos, cada um ocupa um papel e nas regras eu deixo uma dica de combinações que às vezes dão certo e isso ajuda muito. Então, no jogo de sonhos, você vai ter atividades de autodescoberta com flexibilidade. Você pode acessar a qualquer hora, no seu ritmo. Você vai ter um conteúdo interativo, porque são aulas práticas, desafios e exercícios que são guiados. Ele é baseado em ciência, mas também em espiritualidade. Unindo a neurociência, o HeartMath, a visão sistêmica, muitas das terapias cognitivas. E eu vou dizer para você, eu não sei o que é espiritualidade para você, mas eu vou dizer o que eu disse esses dias para um cliente meu. Perguntei para ele, o que é espiritualidade para você? Ele falou, fé. Eu falei, fé é acordar de manhã e ir trabalhar. Espiritualidade é você dar o seu melhor todo momento, todos os dias. E se fizer alguma coisa errada, faz de novo. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Para a gente ficar em paz também. Então, são atividades aplicadas ao dia a dia. São técnicas que você vai aplicando e já vai usando de imediato. E fora que tem a comunidade de esporte. Um espaço de interação e de troca até com os outros participantes. E você vai me perguntar, mas eu preciso de um acesso para cada um? Não, você precisa de um acesso só. Todos vão acessar. E no encontro de equipe, vocês se reúnem, entendem como funciona e executa naquele momento. Então, se você é como eu, não se conforma de ver seu filho crescer sem participar. Não se conforma de seguir tudo e as coisas não estarem do jeito que você quer. E se você olha e também pensa, poxa, se ele soubesse hoje o que eu sei, você vai aproveitar. E criar através de dicas valiosas, ferramentas simples, um ambiente mais leve, divertido, ganhando algo ainda mais valioso, que é os vínculos e a clareza do seu filho saber quem ele é. E fora que de ganho, a gente também dá uma boa revisitada. Então, te convido a estar comigo no Jogo dos Sonhos. O botão de quero está logo aqui embaixo e a gente se vê lá, nas aulas e na plataforma. E eu fico aberta para toda dúvida que você tiver.